Olá amigos, como vão? Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez, essa nossa lista de vídeos em que tratamos de conflitos jurídicos reais e que nos dão ensejo para uma discussão acerca do direito e da sociedade em que estamos inseridos. No vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto, de um conflito que já foi objeto de um vídeo aqui no canal. Refiro-me à queixa-crime proposta pelo pastor Silas Malafaia contra o youtuber Felipe Neto em razão da suposta prática de crimes contra a honra. Nós já falamos desse caso, nós já explicamos em outro vídeo o que exatamente aconteceu e por que essa ação tinha sido proposta, mas agora nós voltamos a isso pelo seguinte: desde sexta-feira da semana passada, hoje nós estamos na segunda, tem sido noticiada a existência de um acordo nesse processo. Um acordo entre o youtuber e o pastor. E o Felipe Neto postou nas redes sociais dele uma manifestação dizendo que qualquer notícia, segundo a qual ele tivesse que pedir desculpas ao pastor Silas Malafaia, seria falsa, seria mentira. Afinal, o que está acontecendo? O que está sendo noticiado dizendo que houve um acordo e que o Felipe Neto terá que se retratar? Ou isso é uma notícia falsa, uma fake news? Pois o vídeo de hoje tem o objetivo de esclarecer essa questão. Não em cima do que tem sido dito por um ou por outro, mas em cima do que se encontra nos autos do processo. Se você tem interesse em um esclarecimento não apaixonado sobre esse tema, então vamos juntos. Como eu já mencionei na introdução do vídeo, há um outro vídeo aqui no canal em que eu explico qual é o conflito, o que foi que aconteceu, porque os dois estão envolvidos em uma ação. Mas tentando resumir ao máximo, basicamente, a Disney soltou um desenho que tinha beijo entre pessoas do mesmo sexo e o Silas Malafaia fez um vídeo na internet conclamando os seus seguidores a boicotarem a Disney. Em resposta a esse vídeo do Malafaia, o Felipe Neto fez um vídeo atacando o Malafaia sob vários aspectos. No outro vídeo que eu mencionei aqui, que explica a questão, você pode encontrar partes da fala da manifestação do Felipe Neto. Então ele pegou e atacou, fez críticas, algumas até, na minha opinião, exacerbadas, ao pastor Silas Malafaia. Em razão disso, o pastor propôs uma ação penal, queixa-crime, pela prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria. No outro vídeo eu já explicava que calúnia não seria o caso, mas difamação e injúria talvez pudesse haver sim uma condenação a depender da mentalidade do magistrado que fosse julgar aquele caso. O que ocorre é que, num primeiro momento, teve uma audiência de conciliação, e o pastor Silas Malafaia fez uma proposta. A conciliação é o seguinte, gente: o autor retira a ação se o réu fizer aquilo que vai ser objeto do acordo. E, ao contrário do que o Felipe Neto disse nas redes sociais, a proposta de acordo não era de retirar o vídeo, era de se retratar. Quer dizer, o Felipe Neto não tinha que tirar vídeo nenhum que ele tinha publicado, não era uma censura ao vídeo dele. Ele apenas teria que se retratar em relação a uma passagem do vídeo. Que, gente, é um acordo que era até bom. O vídeo é um vídeo inteiro esculhambando o Malafaia. Ele fala que o Malafaia tem até problema mental. E aí, eu vou colocar aqui o texto da ata, isso é o que está no processo, da primeira vez que foi proposto o acordo, para vocês verem qual que era a proposta, e o Felipe Neto não quis. Vamos conferir junto aqui. Aberta a audiência, tentada conciliação na forma do artigo 520 do Código de Processo Penal, pelo querelante, que aqui é o Malafaia, foi dito que desejava a retratação do querelado em relação ao trecho. Afinal de contas, Silas Malafaia não seria Silas Malafaia se não explorasse a fé das pessoas para lucro próprio. Não é verdade? Então foi esse o acordo que o Malafaia ofereceu lá no momento da audiência de conciliação. Não pediu para retirar vídeo, pediu a retratação quanto a esse ponto. Gente, perto do que o
o Felipe Neto disse, isso aí é o mínimo, é pouco, não tá ruim não. Se eu fosse advogado lá do Felipe Neto, eu diria, pensa nesse acordo. Pois me parece que foi isso que aconteceu, porque depois o Felipe Neto e o Silas Malafaia apresentaram ao juiz em audiência uma proposta de acordo, que é isso. É basicamente o mesmo acordo que o Felipe Neto recusou e que agora ele aceitou. Para que não fique dúvida, eu vou colocar aqui o texto, a ata que foi publicada. Isso aqui está no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu não estou inventando da minha cabeça. Se o Felipe Neto diz que não houve acordo, então ele que explique o que é isso aí. Se bem que ele não disse que não houve acordo, ele disse que não vai pedir desculpas. É outra coisa. Mas olha só, vou colocar aí em texto então dessa última audiência, a ata dessa última audiência. Pessoal, a primeira parte da ata é como dizendo quando ocorreu e quem estava lá. Então você encontra aí aos tantos dias do mês tal, na hora tal, estavam reunidos os dois advogados, o querelante, os dois advogados, o querelado, o Ministério Público, o juiz, o assistente do juiz. Então o começo, essa primeira parte aí é dizendo quem estava presente. Aí, consequentemente, vem presentes essas pessoas decidiram isso. E aí essa parte aqui é que eu queria destacar. Aberta a audiência, pelas partes foi externada a intenção de entrarem em um acordo, tendo sido firmado nos seguintes termos: o querelado se compromete a divulgar pelo mesmo canal que foi divulgado o vídeo em lide no presente processo até o dia 8/11 com o seguinte texto: em acordo na queixa-crime número tal, venho esclarecer que eu critico a postura e não concordo com muitas coisas que o pastor Silas Malafaia fala, mas não posso provar e afirmar que ele se enriquece através dos fiéis. Aí, gente, mais ao final você vê que esse vídeo com essa frase, com essa manifestação, tem que ser publicado até o dia 8 e o link tem que ser informado no processo até o dia 11. Então, primeiro ponto, existe acordo? Existe. De onde que nós estamos tirando isso? Da publicação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Segundo o que foi publicado, esse acordo foi feito na presença do Felipe Neto com 2 advogados, do Malafaia com 2 advogados. Então não dá para, não sabia, fui enganado, não. Tá aí. Outro ponto. Isso significa que ele vai ter que pedir desculpas? Porque parece, nesse caso, que para o Felipe Neto é difícil pedir desculpas. E eu entendo. Vocês já viram algumas postagens que ele fez no passado sobre essa ação? Eu vou colocar aqui de novo. Confira comigo. Silas Malafaia está me processando criminalmente, buscando minha condenação à prisão, simplesmente por eu ter acabado com seu esquema de boicotes às empresas que apoiam causas LGBT. Meu vídeo continua no ar. Minha luta contra o processo será até o fim. Não foi. Então ele está tendo que se contradizer. Será que ele vai ter facilidade de voltar atrás? Cada pessoa é de um jeito. Mas ele disse mais. Quando me processou na justiça criminal, sua estratégia de silenciamento era de que eu ficaria com medo e aceitaria o acordo. Então ele apareceu na audiência de conciliação pomposo, dizendo que era só eu deletar o vídeo e pedir desculpas publicamente que ele removeria o processo. Não é isso que está na ata que está no processo. Lá não tem nada mencionando deletar vídeo. Felipe Neto só deveria se retratar em relação àquilo que ele está se retratando agora. Mas aí vocês percebem que o cara falou, não vou me retratar, não volto atrás, vou lutar até o fim. É difícil agora dizer que vai se retratar. Isso é pedir desculpas? Você pode usar aí um artifício semântico e falar, não, ele não está pedindo desculpa, ele só está dizendo que ele não tem provas, que ele não poderia dizer aquilo, mas sem pedir desculpas. Tá, se você quiser pensar assim, então ele não está pedindo desculpas não. Mas, inegavelmente, ele fez um acordo, tem que cumprir até o dia 8 de novembro e tem que colocar o link lá no processo até o dia 11. É só a gente acompanhar e ver o que vai acontecer. Se essa frase
que foi objeto do acordo, vai aparecer em algum vídeo do Felipe Neto. Gente, eu não sou a favor de forçar a pessoa a falar isso, não, porque eu sou a favor da liberdade de expressão. Eu acho até que nem deveria existir na maioria dos casos, crimes contra a honra. E é por isso, só para fechar, que eu fiquei chateado com esse acordo. Deixa eu me explicar. Se eu fosse o advogado do Felipe Neto, eu diria, faça o acordo, meu amigo. Faça o acordo, porque você só vai ter que falar uma bobagem que todo mundo já sabe. Você não tem prova disso. Você não sabe isso que você está falando. Você sabe que não sabe, todo mundo sabe que não sabe. Então, essa acusação genérica, volta atrás. Eu diria isso para ele se eu fosse advogado. Por outro lado, para o Silas Malafaia, você está querendo condenar o cara penalmente? Ele vai virar um mártir. Deixa ele voltar atrás. Não é melhor? Eu, como advogado de um ou de outro, diria, façam um acordo, resolvam isso. Não corram o risco de perderem lá na frente. Porque no acordo, gente, na verdade, assim, ó, tecnicamente ninguém perdeu. Felipe Neto não foi condenado. Melhor para ele, poderia ter sido. A depender do juiz, poderia ter sido. Mas eu não gostei desse acordo por um motivo. Felipe Neto adotou em sua defesa o argumento de que crimes contra a honra não teriam sido recepcionados pela Constituição Federal. Eu queria ver a sentença em relação a esse ponto. Mas isso sou eu. Repito, se eu tivesse nesse processo ou se eu fosse alguma das partes, eu diria, façam esse acordo já. Então foi isso que aconteceu, gente. O pessoal pode espernear, usar artifícios semânticos, mas o que houve foi um acordo entre as partes. Antes de fechar, se você quiser entender direitinho o que aconteceu nesse processo, vai no vídeo cujo link está na descrição e aí você vai encontrar todas as informações. Aqui eu só estou explicando esse aspecto mesmo para que não fiquem as dúvidas que estão sendo geradas pelo próprio envolvido na questão. É isso, amigos. Obrigado pela atenção mais uma vez. Espero poder encontrá-los aqui em um próximo vídeo no canal. Um abraço e até lá.